Olá, turma do nono ano. Como a gente conversou na aula ao vivo, vocês disseram que preferia algumas aulas gravadas, porque poderia assistir depois. Então, estou passando aqui até com certo atraso para trazer algumas orientações sobre o nosso bloco de atividade 5, onde vocês já devem ter até respondido, mas caso ficou alguma dúvida, eu espero poder esclarecer nesses vídeos, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a nossa atividade, né? Onde pediram vocês para estudar da página 120 à página 122 e responder as perguntas de 1 a 7. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no livro, tá? Então, nessas páginas que falei no livro, a gente começa aqui com ângulos determinados por retas transversais. Então, se vocês observarem aí, vocês percebem que nós temos aí duas retas que se cruzam, né? Aí, formando quatro ângulos. E aí na figura está indicada por A, B, X e Y. E a informação importante que vocês têm aqui é que, considerando duas retas RS que se cruzam em um ponto V, formando quatro ângulos de medida A, X, B, Y, conforme mostra a figura, os ângulos X e Y são chamados oposto pelo vértice. Então, um está do lado do outro, né? Tá? Como se fosse uma imagem refletida. Então, esse ponto V aqui a gente chama de vértice. E aí, eles estão opostos, um de um lado e o outro do outro. Então, assim, se você observar, o A e o B também são opostos pelo vértice. E aqui nós temos uma informação importante que vai até ajudar vocês na hora de responder a atividade. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, assim, para responder a atividade, é preciso ler essas páginas mesmo, com atenção. É preciso observar, voltar no livro, consultar, né? Então, é preciso aprender a estudar matemática também de forma que tenha a leitura. Por isso, tem algumas perguntas abertas para você responder por escrito. Então, assim, algumas informações importantes, o que eu posso observar é que esse ângulo Y com o ângulo A forma um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, quando eu tenho o valor de um ângulo desse, é fácil descobrir o outro, porque eu sei que os dois juntos, né, ele dá 180 graus. O mesmo acontece aqui com o X e o A. Então, assim, a gente já tem aqui informações importantes, que seja mais no visual, tá? Na forma de olhar a figura, que eu tenho que já interpretar dessa maneira. Então, assim, com base nessas informações, nós vamos responder a nossa atividade, tá? Tem aqui mais outras informações. Dois ângulos são consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. Olha aqui o vértice O. Esse lado OB é comum dos dois ângulos, tanto do ângulo AOB quanto do ângulo BOC. Tá? Então, são ângulos consecutivos, né? São dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum, como vocês podem observar aqui. Então, nós temos aí esses ângulos adjacentes. Tá? Então, dois ângulos consecutivos, eles estão um do lado do outro, né? Adjacente um do lado do outro. Então, consecutivos, ele tem aí esse ponto aí, que é esse lado em comum. Só observar direitinho essa informação. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados adjacentes. Então, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados adjacentes. O que quer dizer isso? Vamos voltar aqui na figura, tá? Observando o ângulo, olha essa parte rosa aqui, que foi pintada para identificar o ângulo, e essa parte azul, você observa que a parte azul é do ângulo BOC e a parte rosa é do ângulo AOB. Então não tem ponto aí comum, apesar de ter um lado, né, que pertence aos dois, mas dentro do ângulo mesmo, cada um tem sua região. Então a gente prossegue para observar isso, né, para ver que outras informações, como a gente pode observar, nós temos os ângulos correspondentes, ângulos que não são consecutivos, né?
nós temos aí várias e várias informações importantes que nós podemos estar vendo ao longo dessas páginas, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem com bastante cuidado essas páginas, tá bom? Prestassem bastante atenção. Ver aqui os ângulos correspondentes, né? Nessa figura aqui, talvez não dá nem para ver direito, tá? Vocês podem observar que alguns ângulos aí, eles possuem a mesma medida, tá? Nós temos as duas retas R e S, cortada por uma reta T. E aí, quando a gente observa, ó, o ângulo A e o C, ele é oposto pelo vértice, tem a mesma medida. D e o B também tem a mesma medida, oposto pelo vértice. Embaixo, da mesma forma, H e F, E e G. Portanto, como eles estão nas mesmas cores, vocês percebem que os ângulos que estão aqui dentro, nessa região aqui, ó, interna aqui, entre as duas retas, é o E e o C, tá um de um lado, outro do outro, tá? Tá com a mesma cor. Ele também tem a mesma medida. O H e o B. Quando eu observo aqui os de fora, também, né? A gente tem algumas relações para se observar. Em duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. A gente tem aí ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Olha aqui, nesses desenhos, nesse quadro, fica mais fácil da gente entender. Os ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado da reta T, tá? Olha o ângulo A e E. Só que aí tem um tá fora aqui, né? O outro está aqui dentro, entre as duas. O A e o E. Do mesmo jeito aqui, ó. Ângulos correspondentes. Olha mais outras informações. Tudo tirado, gente, desse aqui, ó. Tudo tirado desse desenho aqui, essas informações todas. Assim, é só importante vocês observar aqui o formato do ângulo, tá? Não vai precisar decorar tudo isso, mas é importante entender isso. E voltar no livro sempre que precisar. Olha, do mesmo lado, mas está sempre aqui alternando. Ó, tá sempre aqui, ó, um aqui, outro aqui. Então são ângulos aí correspondentes. Possui mesma medida, tá? Esses ângulos correspondentes. Observando aqui a figura, ela vai pedir a gente para encontrar aqui alguns valores. Na figura R, do lado R, esses dois tracinhos significam paralelo, tá? A reta R e S ela nunca se cruza. R paralela a S, vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B, sabendo que em graus A é 2x mais 50 e B é 4x menos 30. Gente, aqui começa a chave para vocês entenderem como responder a nossa atividade, a maioria das questões, tá? Vai quase tudo passar por um assunto chamado equação. Nós já estudamos há algum tempo. E aí, como foi respondido essa parte de equação, tá? Como foi respondida essa parte de equação, para a gente poder entender, eu vou levar ali pro quadro e mostrar a vocês mais ou menos como foi feito, tá? Já vimos aqui que A e B possuem a mesma medida, tá certo? E aí eu tenho isso aqui, tá? Vamos aqui levar para o quadro para a gente poder entender. Olha, aqui eu vou mostrar para vocês o que foi feito naquela parte, tá? Onde eu temos aqui, ó. Vou dar uma aumentada aqui para vocês poderem compreender. Olha, dizia que o ângulo A era 2x mais 50 graus. Eles são correspondentes, eles são iguais, tá? Iguais. O ângulo B, 4x menos 30 graus. Então, pessoal, como foi feita a resolução desta atividade? É muito simples, tá? Vocês aí podem observar que não tem erro e é resolver a equação do primeiro grau. Eu vou trazer aqui do jeito que a gente aprendeu nas nossas aulas, porque tem duas maneiras, né? Uma mais extensa e outra mais prática. A gente optou por fazer a prática, ou eu escolhi
fazer a prática, é o seguinte. A parte que tem letra, eu vou dizer aqui, tá? Que o sinal de igual divide a nossa equação em dois membros, tá? O sinal de igual, perdão, aqui, ó. Divide a nossa equação em dois membros. Então, a parte que tem letra, eu vou deixar antes da igualdade e a parte que não tem depois. Quem trocar de lado aí com relação a isso, troca de sinal. Então, aqui ficou, ó, 2x, certo? O 4x que estava depois da igualdade, como ele é positivo, ao vir para cá ele vem negativo. 4x, tá? E aí eu vou ter igual. O menos 30 eu já vou deixar lá. Ele não saiu do lugar dele, tá? Apenas inverteu aqui que veio para o começo, mas não saiu da igualdade, de antes e depois da igualdade. E os 50 que eu vou levar para lá, eu vou colocar menos 50. Então, 2x menos 4x vai ser menos 2x é igual. Menos 30 com menos 50 é menos 80, tá? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aqui agora, pessoal, ó, é x igual, como aqui é vezes, tá? Eu vou fazer a divisão. Menos 80 dividido, olha, o que mudou aqui é o dividido, ó, vezes dividir. O menos 2 vai continuar menos 2 aqui. Olha, menos e menos na divisão, aí sim, agora é positivo. X é igual 80 dividido por 2, 40. Então, todos esses aqui tem grau, né? 30 graus, 50 graus, 80 graus, 80 graus. E a resposta final, 40 graus. Tá? Se eu quero descobrir o valor de um ângulo, por exemplo, o ângulo A, como foi feito no livro, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 2x mais 50. X já é 40. Então, é só fazer isso. 2 vezes 40 mais 50. Bom, estou encontrando o valor do ângulo A. 2 vezes 40 é 80. 80 mais 50, 130 graus. Engraçado é o seguinte, o interessante é o seguinte. E o A e o B dão o mesmo resultado. Se eu não fizer com o A, mas fizer com o B, a resposta vai ser a mesma. 4x, então vai ser 4 vezes 40. Porque o x é 40. E agora é menos 30. Menos 30. Então, olha só o que aconteceu. 4 vezes 40 dá 160. 160 menos 30 dá 130 graus. Então, dá a mesma coisa. É isso, pessoal, que está mostrando aqui no livro de vocês. Então, assim, já me enrolei demais, né? Vamos agora ver as questões da atividade. Tá aí, muito simples, tá? Para que vocês possam estar acompanhando. E aí, o que nós temos? Uma questão de marcar, a primeira, né? Dois ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Isso significa que a medida de seus ângulos são. Se tiver dúvida, volte lá no assunto ou no que eu falei no início do vídeo e dá uma olhada. Vai explicar o que são ângulos adjacentes, ângulos correspondentes, está tudo lá no livro direitinho, leia com calma e faz a sua resposta aqui. Não precisa ser idêntica ao que está lá, mas que seja relacionado, mas também pode ser igual está lá no livro. Tá? Dois ângulos correspondentes, determinado por duas retas paralelas, interceptada por uma transversal, mede 2x mais 40 e menos 3x mais 90. Determine o valor de x. Então, gente, ó, nessa questão, fala que os ângulos são correspondentes, tá bom? Então, se os ângulos são correspondentes, nós vamos fazer o quê? Vamos dizer que esses ângulos possuem medidas iguais. Então, o que vocês vão fazer? 2x mais 40 graus igual menos 3x mais 90 graus. E agora responder a equação. O que tem letra fica antes da igualdade, o que não tem fica depois. Achou o valor de x? Ótimo. Lembrando que esse 3, quando for passar para antes da igualdade, vai ficar mais, tá? O 90 não vai mudar, mas o 40, quando for passar para depois, vai ficar menos 40. Pronto. Depois aqui que vocês achar o valor de x,
certo? Achou o valor de x? Você vai escolher qualquer uma dessas, porque elas são iguais. É melhor pegar essa que não tem sinal negativo. E vai fazer o seguinte: 2 vezes o valor que você achou para x no item A, tá bom? Mais os 40 graus. E aí você vai encontrar o valor do ângulo, tá? Encontrou o valor do ângulo, não precisa fazer com o outro, porque eles são iguais, vai dar o mesmo resultado. A questão 4, gente, fala de dois ângulos opostos pelo vértice, tá? Dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x menos 75 e x mais 15. Determine o valor de x. Mesma coisinha. A gente já viu que ângulos opostos pelo vértice têm valores iguais. Então, vai fazer 3x menos 75 graus é igual x mais 15 graus, tá? E aí vocês podem também agora responder. Passa o x para cá, passa o 75 para o outro lado e acha o valor de x. Tá? Esse aqui achou o valor de x, acabou. Ótimo. A questão 5, determine os valores de x e y, tá? Muito simples. Vocês vão observar lá que este é igual a este, tá? Eu já posso começar assim, ó. 7x é igual a 210. E aí eu vou achar o valor de x, certo? O valor de y está na cara, tá? Olha o desenho do y, tá? Olha os valores que tem aí, ângulo oposto pelo vértice, aí tá fácil. Sem cálculo nenhum, você já acha o valor de y. Pronto. Prosseguindo, gente, para finalizar essa parte aqui, né? Nós temos aqui a questão 6 e a questão 7. Essa questão 6, ela é ângulo oposto pelo vértice. Ela tem também fração, tá? O que vocês vão fazer com ela é isso aqui, ó. 4x menos 5 graus é igual 3x sobre 2 mais 37. Eu passei um vídeo de uma aula gravada de outra turma, né, de outro ano de ensino para vocês, onde quando tem o denominador 2, eu sugeri que nós pudéssemos fazer o seguinte: procurar aqui o MMC, né? No caso, quando tem denominador, dos números abaixo, mas como aqui o denominador é 1, o denominador é 1, o denominador é 1, então o denominador vai ser 2, o MMC. Então, eu sugeri que a gente fizesse aqui com 2, certo? 2. Vou fazer um traço só, para dar a mesma coisa, tá? Pode fazer um traço para cada número que tem embaixo, mas eu vou fazer um só. 2. Aqui é o seguinte, ó, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4, 8x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 5, 10. Menos 10 graus. Do mesmo jeito aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Então, 3x mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 37, 2 vezes 7 dá 14, e vai 1. E 2 vezes 3, 6, com 7, dá 74 graus, tá? Pronto. O que vai acontecer? Você vai cancelar isso aqui, tá? É um princípio aí multiplicativo, não vou entrar em detalhes. Mas aí a equação ficou 8x menos 10 graus é igual a 3x mais 74. O que vocês vão fazer agora? Responder a equação como fez nas outras. Passa o que tem x para um lado e o número para o outro e descubra o valor de x. Questão 7. Dois ângulos opostos pelo vértice mede 3x mais 10 graus e x mais 50. Um deles mede. Gente, oposto pelo vértice, ângulos iguais. Então, essa aqui vocês vão ter que fazer isso. 3x mais 10 igual x mais 50, tá? Resolveu a equação, achou o valor de x, tá certo? Depois que vocês acharem o valor de x, ainda não terminou. Então, tenha cuidado. Vocês agora devem escolher qualquer uma das duas, tá? Elas são iguais, pode ser essa, mas é melhor essa. Eu sugiro essa aqui, tá? O valor que você achar para x, você vai somar com 50. E aí vai ser a resposta que você vai marcar aqui, um desses itens, tá?
Como eu passei nas páginas do livro, o vídeo acabou ficando um pouco extenso, mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar, tá bom? Então, até as próximas orientações.